pode entrar. Sou tua morada. Este é o teu lugar. E o exemplo daquela que acolheu a palavra de Deus é a Virgem Maria. Rezemos estendendo os nossos braços pela vida do Anderson. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode ser melhor, não pode? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Quero te convidar a levantar sua mão direita bem alto e repetir comigo essa oração. Levanta-se, Deus. Levanta-se, Pode ser melhor. Levanta-se, Deus. Levanta-se, Intercedendo a bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Para quem não me conhece, me chamo Anderson, tenho 35 anos, sou casado, pai de 5 filhos. Um está no céu, mas conosco temos a Gabriela, o João Rafael, a Maria Heloísa e o Josué, que tem 7 meses que está na barriga. Eu disse para minha esposa, há uns 2 anos atrás, eu falei, quando o Senhor nos levar à terra prometida, o Senhor vai nos conceder um filho e o nome dele vai ser Josué, porque ele vai ser homem. Tem 7 meses que ela tomou posse dessa profecia, está no ventre. Glória a Deus. Eu quero que você aplaude a vida, o dom da vida. Atualmente sou fundador de uma comunidade chamada Minha Vida é uma Missão, Associação Católica Minha Vida é uma Missão. É uma comunidade nascente, onde o menino Jesus ainda não tem um lugar onde reclinar a cabeça. Uma missão que o Senhor nos confiou. Tem 3 meses que mudamos, agora moramos no Goiás, em Planaltina do Goiás. Estamos alicerçados à Diocese de Formosa, somos assistidos pelo Bispo Dom Adair. E é uma alegria estar com vocês aqui hoje nessa novena, na casa da Rayane, do esposo dela, recebendo aqui todas as insígnias, a bandeira do Divino Espírito Santo, para trabalhar o tema fé teologal. Amém? Prometo ser bem breve, mas é necessário trabalhar a palavra porque vamos falar de fé. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, diz que a fé vem pela pregação. Então a fé vem pelo ouvido. Então hoje, para falar de fé, é necessário que você abra os seus ouvidos para que a fé possa adentrar na tua história, adentrar na tua vida, para que você possa acessar a fé teologal. A gente vai começar do simples e depois ir para o complexo, para que a gente entre na oração. Amém? Deu para entender? Então vamos lá. Primeiro, existem 3 tipos de fé. Alguns vão dizer que existe a 4 tipos de fé. Mas vamos falar que existem 3. Existe a fé natural, existe a fé carismática e existe a fé teologal. Deu para entender? Para que vocês entendam o que é a fé natural, bem rápido. Alguém tem uma cédula para me emprestar? Cédula? Tem. Só Pix hoje em dia, né? Glória, alguém tem aí? Se tiver, me empresta, eu devolvo. Olha aí, glória a Deus, muito obrigado. Irmão, olha, para você entender, o que é isso aqui na frente? Papel. Repita comigo, papel. Só que é um papel específico. Beleza, hoje em dia as coisas estão muito caras, R$5 compra um café, sim ou não? Não compra, o café tá caro demais, tá igual ouro. Não compra nem um farelinho. Mas que R$5 aqui, dá pra comprar balinha? Dá, não dá? Dá pra comprar balinha de canela? Eu sou velho, eu gosto de balinha de canela. Você tá vendo as balinhas aqui? Você tá vendo?
Então você acredita que esse pedaço de papel tem o poder de comprar balinha que você não está vendo? Sabe qual é o nome disso? Fé natural. Repita comigo. Fé natural. Obrigado. O nome disso é fé natural. Só que a gente não pode parar na fé natural, porque o tema é fé teologal. Só que entre a fé natural e a fé teologal tem a fé carismática. Porque quando tem a efusão do Espírito Santo, tem os 9 dons do Espírito Santo efuso. Efuso é porque é para fora. Desses 9 dons tem a fé carismática. Anderson, o que é a fé carismática? É uma fé turbinada pelo Espírito Santo. Desse jeito você já entende o que está falando, sim ou não? Então a fé carismática é uma fé turbinada pelo Espírito Santo. Tem a fé natural, fé carismática e a fé teologal. Agora, para a gente entender direito o que é a fé teologal, tel significa Deus, logal significa lugar. Então é o lugar de onde provém. De onde provém essa fé? De Deus. Fé teologal provém de Deus. Não é a fé carismática nem a natural. É a teologal, provém de Deus. Só que para a gente entender de fato o que é a fé teologal, primeiro a gente precisa entender o que é a consequência do pecado original. Você vai falar assim, ora, antes que uma coisa tem a ver com outra, você vai entender. Qual é a consequência do pecado original? A gente escuta nas palestras, pregações, retiros, que o pecado original deixou uma consequência. Ele nos transformou. E o que o pecado original fez em nós? Ele obscureceu a nossa inteligência. Repita comigo. Obscureceu a nossa inteligência. Enfraqueceu a nossa vontade. Desordenou os nossos sentidos. Então essa é a consequência do pecado original. Claro que eu estou resumindo muito aqui para você entender. Porque se daqui a pouco o povo briga comigo por causa de tempo. Ora, o pecado original nos transformou. Por conta do pecado original, a nossa inteligência é obscurecida. E muitas vezes eu elejo aquilo que é ruim achando que é bom. Porque a minha inteligência, a capacidade de perceber que aquilo ali é ruim, está obscurecida. A minha vontade é enfraquecida. Quantas pessoas? Hoje a gente está na novena. A primeira novena dentro da igreja acontece ali, com os apóstolos aguardando o cumprimento da promessa. Eis que descerá sobre vós o Espírito Santo e ele vos dará força. Mas antes de descer o Espírito Santo, o Senhor pede para eles aguardarem. E aí começa a primeira novena dentro da igreja, esperando e aguardando a vinda do Paráclito. Então o pecado original, ele nos transformou. Mas Deus vai além e ele também nos transforma. Porque quando a gente é batizado, Deus nos transforma. Se o pecado original nos transformou com a sua consequência, quando a gente é batizado, a gente também é transformado por Deus. Quando a gente é batizado, a gente se torna capaz de Deus. E a gente recebe 3 dons preciosos. Não só isso, mas recebe mais coisas. A gente recebe a fé teologal, a esperança teologal e o amor ou caridade teologal. Provém de Deus. Só que eu preciso aprender a acessar essa fé. Não acessar ela pelo dom carismático, não, que é uma fé turbinada, para que a gente creia e ali ocorra milagres, prodígios. Eu preciso acreditar. Então a fé turbinada pelo Espírito Santo, não, mas eu preciso aprender a acessar essa fé teologal que eu recebi no batismo, que transformou a minha vida. E aqui eu vou deixar claro para que você entenda. Quando a gente acessa a fé teologal que a gente recebeu no batismo, eu vou dizer para você o que acontece teologicamente, mas depois a gente vai trazer para você de uma forma prática, para que não fique em dúvida. Porque as pessoas confundem as coisas por falta de conhecimento, por falta de clareza, falta de discernimento. E ali o que acontece? Quando você acessa a sua fé teologal, você tem o que a igreja, os documentos ensina e chama de ato de fé exercida. É quando você acessa a sua fé teologal. Você tem um ato de fé exercida. Repita comigo. Ato de fé exercida. Ato de fé exercida. Quando você tem um ato de fé exercida, sabe o que acontece? Você
A graça de Deus ilumina a sua inteligência que foi obscurecida. Que convida a sua vontade a dar uma resposta. E quando você começa a dar uma resposta, as coisas que estavam desordenadas começam a se ordenar. Porque o Espírito Santo de Deus é ordem. Deu para entender? Por isso que teve que falar sobre a consequência do pecado original. Inteligência obscurecida, vontade enfraquecida, a pessoa começa uma novena, a pessoa começa uma oração, a pessoa começa algo e logo ela para. Ela acorda na madrugada com o Frei Gils, passa 10 dias, ela parou de fazer. Porque a vontade está enfraquecida. É necessário enfraquecer a carne para poder viver no Espírito. São Paulo vai dizer. São Paulo dizia isso. É quando eu estou fraco, é que eu estou forte. As pessoas confundem que acham que quando a gente está fraco, quando a gente não reza, quando a gente está se arrastando, quando a gente é um paralítico, não dá passo, é que eu sou forte. Não, não é isso que São Paulo quer dizer. É quando eu enfraqueço a carne, eu estou forte no Espírito. O necessário é enfraquecer a carne. Para não viver pela carne, mas viver pelo Espírito. Então, quando a gente tem um ato de fé exercida, a gente acessou a fé teologal, Deus. Logal, lugar de onde provém, a gente acessou a fé, dom que Deus nos deu. Quando isso ocorre, todas as outras virtudes crescem. Então, quando a gente tem um ato de fé exercida, tudo cresce na nossa vida. A gente acessou a fé teologal. Ora, Anderson, está difícil isso, eu não estou entendendo esses termos. Eu vou deixar claro para que você entenda. Quando a gente tem um ato de fé exercida, é o que chamamos de experiência pessoal com Jesus Cristo. Toda vez que eu tenho uma experiência pessoal com Jesus Cristo, eu tenho um ato de fé exercida. Aquilo vai iluminar a minha inteligência, vai convidar a minha vontade a dar uma resposta que começa a ordenar as coisas. Deu para entender, sim ou não? É muito propício poder falar sobre a fé teologal no dia de hoje, na casa da minha irmã Rayane, diante de tantas pessoas bonitas, conhecidas. É uma alegria ao meu coração o dia de hoje. Eu expliquei para você do simples ao complexo, mas é necessário uma experiência. É necessário a gente acessar o ato de fé, a gente ter o ato de fé, acessar a nossa fé teologal. Só que para mim ter um ato de fé exercida, foi necessário um retiro que aconteceu há quase 16 anos atrás. Foi quando eu tive o primeiro ato de fé exercida, ou seja, a minha primeira experiência pessoal com Jesus ressuscitado. Quando Deus iluminou a minha inteligência e convidou a minha vontade a dar uma resposta, e após aquela resposta a minha vida foi entrando no eixo. Deu para entender, sim ou não? Pedi. Glória a Deus. Nessa segunda-feira completou um ano que era para ter morrido eu e toda a minha família. A gente estava indo para uma missão e era para ter morrido eu e toda a minha família num acidente. Só que antes desse acidente, no dia 8/3/89, 1h08 da tarde, minha mãe descobriu que estava grávida de mim. Isso é o teste de gravidez real. Só tem um detalhe, a minha mãe não estava esperando ter uma criança. Eu fui feito no carnaval, festa da carne. Minha mãe saiu para comprar uma cerveja e engravidou. O primeiro livramento de morte deu dentro do ventre da minha mãe quando ela tentou abortar. Aquela criança nasceu, e aqui eu vou encurtar para que você possa entender. Aquela criança nasceu. A minha mãe tinha um barzinho lá em Planaltina do Goiás, numa avenida muito movimentada. Na frente ela tinha um barzinho, a gente morava atrás. Eu tenho memória fotográfica, minha mãe tinha uma calibre 12. E que quando eu era pequeno eu brincava com os cartuchos de bala porque era vermelho e eu achava legal. Sabe o que é interessante? Eu tenho uma família que boa parte dela é envolvida com espiritismo, macumba e candomblé. E hoje a gente está diante de Planaltina, numa cidade que há anos atrás era reconhecida como a cidade do Espírito Santo, mas hoje não está mais assim. Não está. Antigamente, Planaltina tinha várias pessoas, e algumas delas aqui que podem testemunhar para nós, que era um forte mover do Espírito Santo. Tinha um som que cobria essa cidade, porque o Espírito Santo pairava aqui. Mas os tempos mudaram.
Aquela geração passou e hoje chegou a tua vez de assumir o protagonismo e dar uma resposta que Planaltina tem aguardado. Esse ano não colocaram ali na frente da cidade do Espírito Santo. Eu passei lá para verificar. Mas ano passado estava. Mas estava na faixa, porque não está no coração, não está na vida, não está na prática, não está na resposta. Vocês podem chamar os pregadores que vocês quiserem, orar bonito, fazer o que vocês quiserem. A gente precisa dar uma resposta. Atos. Porque vestir uma camisa bonita é fácil de vestir. Decorar a cidade e deixar ela bonita é fácil. O povo já está acostumado. Olha o tanto de folião que já teve, quantas vezes trabalhou aqui na festa do Divino. Mas e a vida, como é que está? Hoje Planaltina já não é mais conhecida pela cidade do Espírito Santo, é conhecida porque tem uma mulher ali no vale que diz que fundou um negócio e vem pessoas do mundo inteiro para lá. Mas quando pisasse nessa cidade era para estremecer e entender que aqui é a cidade do Espírito Santo. Aqui tem famílias que fizeram histórias e tem membros dessas famílias aqui. Mas os seus parentes fizeram história, mas chegou o tempo que você precisa ser resposta nessa cidade. Os teus parentes fizeram muito por aqui, os seus antepassados fizeram muito. Mas e o que você está fazendo como resposta? É triste porque ano passado eu tive que ajudar a minha mãe e eu fui levar um pessoal da igreja evangélica numa van. Minha mãe estava precisando de um dinheirinho, eu falei, não mãe, eu vou lá para a senhora. E fui levar o pessoal. Passou na frente de uma paróquia que eu não vou dizer qual é. E estava acontecendo festa do Divino Espírito Santo. E aquela van estava cheia de protestantes. E aquele dia o meu coração chorou. Porque eles passaram na frente daquela paróquia e viram uma bagunça mundana e falou, esse é o Espírito Santo que os católicos pregam. É esse? Aí talvez você está falando assim, ele prega gritando. Irmão, não estou nem aí, se nunca mais vão me chamar aqui. Eu vou pregar a verdade que Jesus Cristo colocou no meu coração. Eu não vim para ser aplaudido e nem curtido. Eu vim aqui para mudar uma geração. E eu vi aqueles protestantes rindo da minha cara, porque eu era católico. E dentro da igreja católica, no estacionamento da igreja, estava rolando uma farra. E ele falou, esse é o Espírito Santo que os católicos pregam. Não é, irmão. Não é, não é. Não é. Aquela criança nasceu. Quando ela nasceu ali em Planaltina do Goiás, meu pai, pela ciência, deu um surto psicótico. Meu pai de sangue. Mas quem estava presente naquele local disse que quando ele passava sentia cheiro de enxofre. Já não era mais meu pai, por conta de uma família mergulhada no espiritismo, na macumba, no candomblé. E hoje aqui em Planaltina, quantas pessoas vão à igreja, mas estão envolvidos com o espiritismo? Estão na igreja, mas é envolvido com o candomblé, com a maçonaria, com a macumba, com cartas de tarô, com búzios. Tudo isso tem consequência. Meu pai passou com a faca na mão e falou, me dá a criança que eu vou levar. Minha mãe entrou na frente e levou 7 facadas no meu lugar. Minha tia também entrou na frente e levou outras 2 facadas no meu lugar. Aquela criança com 3 meses foi escondida embaixo do berço. Pegou pneumonia com 3 meses, foi para o hospital. Chegou no hospital, pegou catapora. E era um livramento de morte seguido do outro. Graças a Deus a minha mãe está viva aí. Eu gosto quando ela vem nas pregações. Não veio hoje não, abençoada. Ficou com os meus meninos lá. Se trouxesse meus meninos tudo, o João estava ajoelhado aqui intercedendo, a Maria estava dando cambalhota ali. Aí ficou tudo com a avó, por isso que ele não veio. E aí, meu irmão, eu vou dizer para você. Aquela criança, quando nasceu, já tinha sentença de morte declarada. Mas a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz, antes que fosse formado no ventre, eu te conhecia. Antes do teu nascimento eu havia te designado profeta das nações. Eu vim aqui para proclamar a vida. Diante do tema fé teologal. Precisamos ter uma experiência com Jesus ressuscitado, com o Espírito Santo. Precisamos dar resposta nessa cidade. Não podemos deixar aí a gente virar motivo de chacota.
Porque aqui é cidade do Espírito Santo, mas será que o teu coração é terra do Espírito Santo? Será que o teu coração, a tua vida como templo, a tua casa, é templo do Espírito Santo? Porque a cidade pode ser do Espírito Santo. Mas se você não for resposta, você vai profanar essa cidade todos os dias. As pessoas quando pensar aqui tem que tremer. Quando pensar em fazer uma macumba tem que tremer. Quando pensar em invocar os Espíritos tem que tremer. Porque aqui é a cidade do Espírito Santo. Era para você aplaudir, mas você está morta ainda. Uma hora você vive, você vai viver. Eu vou encurtar aqui, mas olha, para você entender. Aonde minha mãe tinha um barzinho, 300 metros depois montaram um palco, porque o Frei Gilson ia dar um show lá. 300 metros de distância, da onde tinha aquele barzinho. 35 anos depois. Eu fui chamado para pregar naquele lugar, eu estava preparando a minha van para ir lá participar. O padre me ligou e falou assim, ei, você vai pregar. Seus planos são um de Deus, sou outro. Eu falei, misericórdia, padre, chama alguém melhor. Vai chamar logo eu. Aí ele falou, Deus te quer lá em cima. Na hora que a gente estava chegando na entrada da cidade, um carro foi arremessado em cima da nossa van. Era para ter morrido todo mundo. A parte onde eu sento, ela entrou até aqui. Sabe por que você está vendo essa perna aqui? Porque Deus quer. Naquele dia, toda a minha família foi para o hospital. Eu preguei com a camisa ensanguentada do meu filho. E a palavra diz, quantas pessoas dizem aí? Que o filho é o coração fora do peito. Aquele dia eu preguei com o coração sangrando e chorando. Sem emprego, sem saber como era o dia de amanhã. Mas Deus sabia de todas as coisas. Porque na segunda-feira completou um ano que isso aconteceu. E tem 3 meses que eu moro em Planaltina do Goiás, aonde o demônio tentou ceifar a minha vida mais de uma vez. E eu estou dentro daquela cidade para poder proclamar a vida. Estamos entrando em todas as escolas, vamos entrar em todos os presídios, todas as bocas de fumo, e aonde Deus mandar para proclamar a vida, aonde o inimigo queria declarar a morte. Aí talvez você está dizendo, tá bom, você estourou o tema, mas o que isso tem a ver com o tema fé teologal? Eu vou te falar, Tiago capítulo 2, versículo 17 e 18. Me mostra a tua fé que eu te mostro as obras, porque a fé sem obras ela é morta. A fé sem obras é morta. Se você não tem obras, irmão, a tua fé é morta. Chegou a hora, Planaltina de Goiás. Eu não vim aqui para poder palestrar e ser aplaudido, não. Eu vim aqui para profetizar. Eu estava dentro do meu banheiro, me arrumando para vir para cá em lágrimas. Porque o Senhor depositava uma profecia no meu coração para proclamar ela aqui nessa noite. Quando foi à tarde, irmão, meu coração estava em lágrimas, porque uma mãe me ligou e falou, meu filho é drogado. Arruma um lugar para ele. A gente vai fundar uma casa terapêutica chamada Xemini. Só que eu não vejo as pessoas falar, nossa, que bonito. Mas falar que é bonito, não coloca um tijolo lá. Aí você fala, onde você já tem um terreno? Não! Eu tenho um coração que deixa Deus sonhar. Assim como o irmão tem um coração que deixa Deus sonhar. A gente dá o passo, Deus coloca o chão, Ele chamou, Ele vai executar. Na hora do descanso, eu recebi a ligação dessa mãe. Há uns 2 dias atrás, uma semana atrás, eu ouvi um relato que chegou até nós. De uma mãe que recebeu a ligação de um filho falando, não se preocupa comigo, porque hoje eu vou me drogar até morrer. Irmão, não sei como é você, mas eu larguei tudo para poder entregar minha vida para Deus. Eu larguei o meu trabalho, eu larguei o meu emprego. A gente vendeu tudo, foi para Planaltina do Goiás para poder viver da fé. A gente dá o passo e Deus coloca o chão, dá o passo, Deus coloca o chão. Isso é fé. Antes, então eu tenho que vender tudo e seguir Jesus. Cada um tem uma forma de servir. Mas se não tiver obra, a sua fé é morta. Morta! Vamos ficar de pé, irmão. Tinha um monte de coisa para poder falar, não vou falar mais.